Nós já vimos esse assunto no nosso livro de história, não é mesmo? Só que agora iremos nos aprofundar mais um pouquinho sobre esse assunto e vamos ver as diferentes tipos de técnicas que existem para a construção de moradias e os materiais que diferenciam uma das outras, tá? Então, pegue o livrinho de geografia e abra na página 60. Então, vamos lá, página 60. As diferentes moradias. Existem moradias de variados tipos, tamanhos e cores. As moradias também se diferenciam pela localização, pelos materiais utilizados na construção e pelo modo como os moradores cuidam delas. Você já imaginou quantos tipos diferentes de moradia existem? Neste capítulo, vamos conhecer um pouco dessa diversidade. Observe a imagem seguinte. Olha aqui a imagem que temos diferentes tipos de moradias. Aí temos umas perguntinhas assim. Que tipos de moradia foram representados nessa pintura? Que outros tipos de moradia você conhece? No lugar onde você vive, existem moradias como as que aparecem na imagem? Então, essas perguntinhas aqui vocês irão responder oralmente, ok? Página 61. As características de uma moradia. As moradias devem ser adequadas às necessidades dos moradores, e isso pode influenciar no tamanho e na organização dos cômodos, por exemplo. A construção de uma moradia também pode ser influenciada pelas condições naturais do local, pelas técnicas e materiais de construções disponíveis e pela situação econômica das pessoas. Ou seja, aqui está falando que as moradias são adequadas de acordo com as necessidades de cada pessoa e também pelas condições naturais do local. O que quer dizer isso? Tem lugares, por exemplo, um lugar que faz muito frio, né? Que tem gelo, neva. Os materiais utilizados na construção dessa casa é diferente dos materiais que utilizamos para construir a nossa casa, pois o nosso ambiente é diferente dessas pessoas. Então, a casa deles precisam ser adequadas de acordo com a temperatura do ambiente que eles vivem, tá bom? Agora vamos para o tópico de baixo. As moradias e a natureza. Os seres humanos se relacionam com a natureza de muitas maneiras. Uma delas ocorre com a extração de materiais para construções de moradias, como madeira, areia, argila e metais. Outra relação entre o ser humano e a natureza ocorre quando a construção de moradias exige adaptações às características físicas do local. Veja o exemplo das casas retratadas abaixo. Elas foram construídas sobre estacas que as mantêm elevadas em relação ao solo. Essa forma de construção é conhecida como palafita e é necessária em áreas alagáveis para evitar que a água invada a moradia durante as cheias. Então, observe aqui a imagem. Olha como essa moradia aqui é diferente da nossa, não é mesmo? Elas são construídas em cima de estacas e estão também em cima de rios, de lagos, não é mesmo? Bem, vamos agora para o exercício. Número 1. Observe a foto acima e responda as questões com a turma. Como nós não estamos na escolinha, vocês irão responder oralmente com a mamãe ou com o papai, tá? A. Qual foi o principal material usado na construção das casas?
Qual foi o material principal? Foi as estacas, as madeiras, não é mesmo? B. Seria possível construir moradias no mesmo nível do solo nesse local? Por quê? Não tem como construir essas casas no solo, porque tem aqui um lago. Agora, página 62. As moradias e a cultura. A cultura de cada comunidade influencia o jeito de construir e organizar as moradias, assim como as atividades realizadas por seus moradores. Para erguer uma edificação, os seres humanos empregam técnicas de construção, ou seja, um conjunto de habilidades e conhecimentos necessários para planejar e executar a obra. Veja alguns exemplos a seguir. Então vamos ver aqui. Aqui temos 3 casas de povos indígenas, porém diferentes. Vamos ver o porquê. Olha aqui, ó. Esse povo aqui, a cultura deles, acreditam que as partes do corpo humano ou animal correspondem à moradia. Então aqui, ó, a frente da casa é como se fosse o peito, os fundos da casa, as costas, a porta, a boca e os pilares, as pernas. Portanto, a cultura dessa comunidade aqui influenciou na estrutura, na hora de construir a moradia deles. Tá? Agora vamos ver o próximo. Já para esse povo aqui, as moradias são cobertas com palha e apresentam uma única entrada virada para o centro da aldeia. Então, a cultura dessa comunidade influenciou na estrutura, na moradia deles. Por isso que são diferentes. Agora vamos ver aqui a última. Olha aqui. Já para esse povo indígena aqui, as casas são feitas de tijolos, cimentos, telham, tá bom? E entre outras coisas. Então, nesse caso aqui, esse povo indígena já tem uma casa bem diferenciada dos demais. Já tem uma casa parecida com a nossa, não é mesmo? Que é feita de tijolos, com telha, janelas de alumínio, tá? Então, as moradias são construídas de acordo com a cultura de cada comunidade. Esses 3 povos aqui são indígenas, porém a cultura de cada comunidade influenciou na construção da sua moradia. Agora vamos aqui na página 63. Existem várias técnicas de construção e algumas delas são comuns em diferentes partes do mundo. As fotos abaixo retratam edificações construídas com técnicas trazidas ao Brasil por imigrantes alemães. O tipo de construção que você observa nas fotos abaixo é chamado de enxaimel. Nessa técnica, um conjunto de peças de madeira encaixadas sustenta as construções. Então vamos observar. Então, olha que essas construções aqui, olha, são feitas de madeiras, não é mesmo? Essas construções foram trazidas por pessoas que vieram da Alemanha, tá bom? Pessoas que vêm de fora, que entram no nosso país, são chamados de imigrantes, tá? Então, os imigrantes alemães trouxeram essas técnicas de construção. Essa casa aqui é de Santa Catarina, tá bom? E essa aqui é uma casa da Alemanha. Olha como elas são bem parecidas. Então, os alemães trouxeram as técnicas de construção das casas da Alemanha para o Brasil e reproduziram aqui. Viram? Agora, vamos para o exercício. Número 2. As edificações retratadas nas fotos A e B apresentam algumas semelhanças, apesar de se localizar em países diferentes. Compare as fotos e responda as questões abaixo. A. Descreva as semelhanças que você identificou
entre as edificações, ou seja, vocês irão descrever o que elas têm em comum, o que elas se parecem, tá bom? B. O que tornou possível a existência dessas semelhanças? Qual é o motivo para se tornarem parecidas, tá? Letra C. Você conhece as técnicas de construção utilizadas em sua casa? Então, aqui, ó, vocês irão responder oralmente com a mamãe e com o papai, tá? Conversa aí com a mamãe e com o papai, se vocês sabem qual é a técnica utilizada na sua casa, tá? Então, façam aí, letrinha A, letrinha B com atenção. Pausem um vídeo que a tia Joyce volta para corrigir. Agora, vamos à correção da página 63, exercício 2, letrinha A. Descreva as semelhanças que você identificou entre as edificações. Então, vamos ver o que essas duas construções aqui têm em comum, tá? Olha aqui, as duas construções, elas têm madeiras, não é mesmo, nas paredes? E também, olha o formato do telhado, são bem parecidos, não é mesmo? Então, a resposta da letrinha A é: ambas as edificações têm madeiras aparentes na estrutura das paredes e apresentam telhados com algumas partes em formato triangular, tá bom? Não precisa escrever da mesma forma que está escrito aqui. Se vocês escreveram assim, ambas têm madeiras nas paredes e tem o mesmo formato do telhado, pode deixar também, ok? Letrinha B. O que tornou possível a existência dessas semelhanças? Então, vamos ver aqui, né? As duas construções, elas têm a mesma técnica, não é mesmo? Não foram utilizada a mesma técnica nessas construções? Então, na resposta da letrinha B, o emprego de técnicas de construção semelhantes, tá bom? Agora, a letrinha C é resposta pessoal, como a tia Joyce falou, tá? E aí, conseguiram fazer? Espero que sim. Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Espero vocês na próxima. Beijo!